Pronto, tá gravando. Então eu vou abrir o livro aqui online. Mas eu já vou então falar, agora aproveitar que está gravando, né, para ficar claro aqui na gravação. Que eu vou já falar a partir do momento em que a gente estava falando agora, né? Que foi onde a Natália parou. Só uma coisa aqui, Natália, você tá vendo já a gravação aí? Tô te vendo o Você livro. Uhum, tá vendo o livro? uhum, sim. Tá. Porque quando eu abro o livro aqui eu não tô vendo você, mas vamos lá. E eu tô vendo você e o livro. Vai. Tá bom. Boa. Agora eu consigo ver. Então aqui o sumário, né? A gente falou tem as notas, os prefácios. Então essa introdução é isso que a gente estava falando, né? Que ele fala do cego. Você lembra disso, Natália? Sim. Né? Que como falar para um cego que nunca, que desde que nasceu só conhece as coisas através do tato, né? Falar Uhum, sobre as cores, né? Falar sobre o que é o vermelho, o amarelo, né? E aí ele fala a mesma coisa, faz uma relação com esse mundo superior, né? Como falar do mundo superior a quem só tateia o mundo natural, né? Que a gente percebe com os nossos sentidos comuns, né? E aí ele fala isso que a gente conversou agora, né? Ele fala que diferente do que muitos pensam, uma prerrogativa para se acessar esse mundo superior é justamente o cognitivo, né? Então ele não é algo inalcançável, né? E tem uma coisa que eu acho interessante que ele fala ali que, assim, para quem consegue tocar esse mundo superior com um novo sentido, ele é tão óbvio quanto o é para nós as cores, né? Por exemplo, né? Então não se precisa de provas para quem toca ele, né? Ele é óbvio. E aí ele fala mais uma coisa interessante também, que ele fala assim que é uma prerrogativa também que não se queira a prova desse mundo antes de acessá-lo, né? De que se acesse ele com o seu com uma escadinha assim, né? A partir da percepção dele mesmo. Aí ele fala, eu até grifei aqui algumas partes, que foi o que eu falei agora. É um pouco do que eu falei, né? Ele fala assim, que ele fala, e por maiores que sejam os seus méritos, né?
dessa ciência natural, né, que vê a realidade somente com os órgãos de percepção que a gente tem, quanto ao conhecimento, então, por maiores que sejam seus méritos quanto ao conhecimento dessa realidade, né, dessa ciência natural, ela ao mesmo tempo cria, ao definir como padrão para todo o saber humano, o que é necessário e benéfico à sua própria sapiência, uma infinidade de preconceitos que fecham o acesso às realidades superiores. E aí ele fala, né? Então que essa ciência natural também traz alguns preconceitos. Ele põe aqui como exemplo, como se transgredir as fronteiras, né, tais fronteiras desses sentidos naturais, fosse algo impossível, fossem limites intransponíveis, né, essas realidades superiores. Não fosse algo possível para a gente. Mas o que transcende os limites do conhecimento antes dessa evolução situa-se após o despertar de faculdades latentes em cada pessoa inteiramente dentro da esfera cognitiva, que é o que a gente falou agora, né? Que o que ajuda a despertar está totalmente dentro da esfera cognitiva, então não é nada surreal, está dentro do que é possível para qualquer ser humano. Não se necessita de nenhuma capacidade especial para ir para esse lugar, né? O cognitivo é a base disso. E aí ele fala, antes de eu ir para essa parte aqui, ele fala uma coisa bem interessante aqui, que é assim, basta formular como ponto de partida a seguinte pergunta: será que existe uma explicação satisfatória da vida, caso sejam verdadeiras as coisas aí afirmadas nesse livro, né? Então a pergunta é sobre o que ele vai estar falando nesse livro e vai falar até o final. Basta formular como ponto de partida a seguinte pergunta: será que existe uma explicação satisfatória da vida, caso sejam verdadeiras as coisas aí afirmadas, né, nesse livro, no caso? E aí ele diz: então se verá que a vida de todo ser humano proporciona a comprovação. É muito bonito isso, né? Porque ele fala que basta você olhar para a vida do ser humano e você verá a prova disso. Então, mais uma vez, ele diz que não é nada. Que aqui é possível da gente, a partir desse princípio nosso, de onde a gente está, né? E aí, outra parte que eu grifei aqui foi o que eu falei. Então, todavia, ficam vedados os acessos ao verdadeiro conhecimento superior a quem despreze esse caminho e só queira penetrar nos mundos superiores de outra maneira. O princípio que impõe conhecer mundos superiores somente após tê-los visto constitui um obstáculo a essa visão. A vontade de primeiro compreender pelo sadio pensar o que pode ser visualizado mais tarde favorece essa visão, despertando na alma, como que por encanto, importantes forças que conduzem a esse olhar do vidente. Ficou claro aqui, Natália? Deu para pegar um Estou pouquinho? tentando ler também. Lê então essa frase para gente, que essa frase é interessante, essa parte grifada. Todavia, ficam vedados os acessos ao verdadeiro conhecimento superior a quem despreze esse caminho e só queira penetrar nos mundos superiores de outra maneira.
O princípio que impõe reconhecer mundos superiores somente após tê-los vistos constitui um obstáculo a essa visão. A vontade de primeiro compreender pelo sadio pensar o que pode ser visualizado mais tarde favorece essa visão, despertando na alma, como que por encanto, importantes forças que conduzem a esse olhar do vidente. E aí, vamos aproveitar esse método de leitura também, de a gente conseguir extrair o que ele está falando, sem pôr a nossa opinião, sem pôr o que a gente sente em relação a isso, ou o que a gente acha, né? Tentar só falar o que você percebe que ele está falando aí. Quer tentar? Não sei, fiquei com a sensação daquela frase, ver para crer. Não sei como explicar. É um caminho, a gente vai olhando e vai vendo o que percebe, assim, o que, que ele está dizendo aí. Às vezes até falar com outras palavras, assim, também é uma forma de olhar, assim, para o que ele diz aí. Que tem que ir por esse caminho, né? Agora eu não sei que caminho é esse, mas Isso. de chegar lá, né? Quem impõe reconhecer mundos superiores somente após tê-los vistos constitui um obstáculo a essa visão. Então você tem que acreditar antes de você chegar lá, de alguma forma. Você tem que saber que existe e tem que confiar no processo até chegar lá. É, é. Na verdade, ele fala disso também antes, né? É que a gente não leu aqui. Uhum. Mas aqui ele reafirma isso que você falou, Natália, na verdade. Que realmente não pode ser. Primeiro é importante acreditar em quem já está lá, né? Uhum. E aí você faz pelo seu próprio caminho, como chegar lá. É isso. Agora, querer ver sem ter os próprios sentidos para ver, né? Aí ele fala que é um obstáculo a poder ver. Uhum. É. E aí ele fala, né, que a vontade de primeiro compreender pelo sadio pensar o que pode ser visualizado mais tarde é o que favorece essa visão, né? E aí ele vai falar mais para frente, eu acho, sobre esse despertando na alma como que por encanto importantes forças que conduzem para esse olhar vidente, né? Então esse é o primeiro capítulo, né, que ele traz assim essa base, né? Ele dá uns informes assim para a gente poder se preparar para o que está vindo aqui, né? É como isso assim, ele fala, olha, eu vou falar sobre isso, sobre a natureza do homem, além do que a gente percebe nesse mundo comum aqui, Tem mas algo mais.
E, e o primeiro passo para vocês poderem me acompanhar é vocês acreditarem do que eu estou falando. E em seguida, com o próprio pensar, vocês vão perceber que é isso mesmo. Por si mesmos, né? É um pouco disso, assim. Então, primeiro acreditem no que eu estou falando, porque eu já estou aqui, né? Vocês não conseguem ver daí de onde vocês estão. Mas acreditar em mim é o primeiro passo. O segundo passo é vocês comprovarem por si mesmos, né? E aí ele vem falando desse capítulo aqui, a natureza do homem. Nossa, eu grifei bastante coisa aqui, porque até a 14 tem muita coisa. Ele vai falar aqui da natureza do homem, que segundo ele aqui pertence a 3 mundos. E ele vai falar desses 3 mundos a que o homem pertence. E ele tanto consegue observar esses 3 mundos fora dele, como dentro dele também, né? Como a partir da sua própria vivência. Bom, é um grande desafio a gente ler essa parte toda aqui rapidinho desse jeito. A gente poderia ficar, acho que uma meia hora nesse título aqui. Mas eu vou falar um pouco do que ele vai falar aqui, e aí a gente lê já com outros olhos. Vamos ler primeiro, vai. Lê você, Natália, pra gente. Pode ler esse, Posso? esse tão logo aqui até o final? Aham. Tão logo o homem se apercebe dos objetos em seu redor, considera-os com relação a si mesmo e com razão, pois todo o seu destino depende da alternativa de que eles lhe agradem ou desagradem, atraiam-no ou o aborreçam, sejam-lhe úteis ou prejudiciais. Esse modo naturalíssimo de ver e julgar as coisas parece tão fácil quanto necessário, e, no entanto, nisso o homem está exposto a 1000 enganos, que por vezes o envergonham e lhe amarguram a vida. Tarefa muito mais árdua empreendem aqueles cujo vivo impulso para o conhecimento dos seres da natureza leva a apreciá-los em si mesmo e em suas relações recíprocas, pois logo dão por falta da norma de que lhes vinham em auxílio quando, como homens, apreciavam as coisas com relação a si mesmo. Falta-lhes a norma do agrado e desagrado, da atração e repulsa, do proveito e dano. Eles têm de renunciar totalmente a essa norma e, como seres equivalentes e, por assim dizer, divinos, buscar e investigar o que é e o que não agrada. Assim, ao genuíno botânico não deve tocar nem a beleza, nem a utilidade das plantas, mas sua formação, sua correlação com o restante mundo vegetal. E da mesma forma como elas são atraídas e iluminadas pelo sol, ele deve contemplá-las e abrangê-las todas com um olhar sereno e imparcial, extraindo a norma para esse conhecimento, os dados para o julgamento não de si mesmo, mas do âmbito das coisas que observa. Gente, fiquei zonza, essa letra tá pequena para mim. Não, esse parágrafo é o parágrafo que a gente podia passar um tempo, que a gente passou, na verdade, um tempo, né, assim, olhando para ele. Mas para a gente poder ir um pouco mais rápido aqui, então, assim, né, ele fala:
Logo o homem, né? Eu vou até. Dá para ver aqui, né? Logo que o homem se Uhum. apercebe dos objetos em seu derredor, considera-os em Derredor. relação a si mesmo. E com razão, pois todo o seu destino depende da alternativa que eles lhe agradem ou desagradem, atraiam-no ou aborreçam, sejam-lhe úteis ou prejudiciais. Então, sempre que eu vejo algo e considero ele em relação a mim, pois o Uhum. meu destino, né, se eu vou de encontro a ele ou não, depende se eu percebo que ele é bom para mim, é ruim para mim, se ele me aborrece, se ele me deixa feliz. Então, isso que eu percebo em relação a mim mesmo é o que vai me orientar em relação ao meu próprio destino, né? Se eu vou para um lado, se eu vou atrás desse objeto ou se eu vou fugir dele, né? E aí ele fala: esse modo naturalíssimo de ver e julgar as coisas parece tão fácil quanto necessário. Ele é fácil e necessário, né? Mas, no entanto, nisso o homem está exposto a mil enganos, que por vezes o envergonham e lhe amarguram a vida. Bom, é isso. Também não vou interpretar isso aqui. Mas ele diz aqui que tarefa muito mais árdua empreendem aqueles cujo vivo impulso para o conhecimento dos seres da natureza leva a apreciá-los em si mesmos e em suas relações recíprocas. Então ele fala que muito mais difícil é o empreendimento daqueles que querem ver as coisas e apreciá-las sobre si mesmas e suas relações. Porque quando eles querem apreciar as coisas como elas são, logo dão por falta da norma que lhes vinham em auxílio, quando como homens apreciavam as coisas em relação a si mesmos. Falta-lhe as normas do desagrado e desagrado, da atração. Então, quando eu olho as coisas como elas são, me falta essas normas em relação a mim mesmo, que é de atração, de repulsa, de agrado e desagrado. Então, para eu conseguir olhar as coisas como elas são de fato, é preciso renunciar totalmente a essa norma. É por aí. E assim o genuíno botânico, ele fala aqui, né? Assim o genuíno botânico não deve tocar nem a beleza nem a utilidade das plantas, mas a sua formação, sua correlação com o restante do mundo vegetal. Porque aqui no caso a beleza ou a utilidade das plantas é em relação ao botânico, não é em relação à planta em si, né? Então ele fala da mesma forma como elas são atraídas e iluminadas pelo sol, ele deve contemplá-las e abrangê-las todas com um olhar sereno e imparcial, extraindo a norma para esse conhecimento, os dados para o julgamento não de si mesmo, mas do âmbito das coisas que observa. Aí é que ele vai falar um pouquinho mais disso. Esse pensamento expresso por Goethe chama a atenção dos homens para três coisas. A primeira são os objetos, cujas impressões afluem continuamente pelos portais dos sentidos. Objetos que ele apalpa, cheira, degusta ou ouve ver. Então, essa é a primeira coisa. A primeira coisa é os objetos que vêm para ele pelos portais dos sentidos, certo? Que ele pode cheirar, sentir o gosto, escutar e ver. A segunda são as impressões que esses objetos causam nele e que, sob forma de agrado ou desagrado, cobiça ou nojo, caracterizam-se pelo fato de ele achar simpático ou antipático.
um útil e outro nocivo. Então, a segunda coisa, repetindo, são as impressões que esses objetos causam nele. Agrado, desagrado, cobiça, nojo, simpático, antipático, útil, nocivo. Então, são duas coisas até agora, né? As impressões que ele cheira ou vê, pá. E a segunda é o que causa nele, se é cobiça, nojo, simpático, antipático. E a terceira são os conhecimentos que ele alcança sobre os objetos, como se fossem um ente divino. São os mistérios da atuação e da existência desses objetos que se lhe desvelam. E aí isso é o que ele vai falar mais para frente, que vai ficar mais claro. E aí, ao longo desse capítulo, ele vai falar várias vezes, ele vai explicar isso que ele explicou aqui para gente nesses 2 parágrafos. Ele vai explicar de diversas maneiras, várias vezes. Então ele vai falando várias vezes a mesma coisa sobre diversas formas, como se fosse para a gente. Vou tentar, se não reconheceu desse jeito, vamos ver se a gente reconhece desse, né? Aqui ele dá um exemplo muito legal, assim, se ele vai num campo de flores, né? Vamos dizer na primavera. E aí a primeira coisa são o que ele percebe das cores amarelas, por exemplo, né? Das flores. A segunda coisa é o que é a alegria que aquelas flores despertou nele, quando ele enxergou as flores. E aí no ano seguinte, ele vai voltar nesse campo de flores, e as flores que estavam lá ano passado já não são as mesmas, né? Vamos dizer que aquelas flores morreram e nasceram outras, mas são da mesma espécie. E aí ele fala assim: ah, uma coisa é as flores que eu percebi o ano passado já não estão mais ali, certo? A alegria que eu senti o ano passado ficou em mim também só. Mas as leis que regem essas flores são as mesmas. E elas não dependem de mim. Ela está fora de mim. Então, essa é uma outra forma que ele trouxe para a gente observar esses 3 âmbitos que ele fala no começo, né? Então, um é o que eu percebi das flores. Isso é sobre o que passou por mim. O outro é a alegria que eu tive ao olhar aquelas flores. Isso também só eu soube disso, né, o ano passado, e esse ano talvez seja um outro sentimento, mas as leis que regem essas flores continuam ali, independente de se eu estou passando ali ou se é a outra pessoa que está passando ali. Então ele vai dando outras dicas sobre essas 3 nuances, né? Esses 3 mundos ao qual o ser humano pertence. Ó, é um provão de vestibular esse daqui. Terceirão, fazendo um resumão dos 3 anos do ensino médio aqui para o vestibular. Vamos lá. Aí aqui ele fala assim, né? Ele já fala, mas eu vou vir para baixo aqui. Por meio do seu corpo, uma outra forma dele falar esses 3 âmbitos, né? Por meio do seu corpo, o homem pode colocar-se momentaneamente em relação com as coisas. Então aqui ele já chamou esses três mundos de corpo, de alma e de espírito. Que ele já deu esse nome, tá?
Ele deu aqui em cima. Mas eu já vou para cá. Por meio do que o seu corpo, por meio de seu corpo, o homem pode colocar-se momentaneamente em relação com as coisas, que é aquela primeira visão, né? Olfato, sentidos, visão, tato. Por meio de sua alma, ele guarda em si as impressões que as coisas produzem nele. A alegria que aquelas flores produziram nele. E por meio de seu espírito, lhe é apresentado o que as coisas conservam em si. Essa é a mais difícil, né? Esse é o mais difícil. Esse é o que a Seria gente um vai. triângulo aí? São três, né? São três mundos. É uma tríade. Corpo, É alma e uma espírito. corpo, alma e espírito. Corpo, o objeto para o portal do sentido, cheirar, ver. A alma, o que causa. E o espírito, esse para mim foi o mais difícil. As leis que regem as flores e continuam ali. Que independente do que eu veja e sinta, aquilo vai existir. Isso. É a parte que não depende de mim. Eu gosto de escrever, tá? E aí ele fala aqui, né? O homem, até vou falar aqui, o homem assim é cidadão de três mundos. Olha lá, ele vai falar de novo. Por meio do seu corpo, pertence ao mundo. Eita, aqui, de novo. Por meio. O homem é assim, cidadão de três mundos. Por meio de seu corpo, pertence ao mundo que ele percebe com esse mesmo corpo. Por meio de sua alma, edifica para si seu próprio mundo. E por meio do espírito, se lhe manifesta um mundo elevado acima dos outros dois. Então, vou ler aqui embaixo. Ante a diferença essencial entre esses três mundos, parece evidente que só se poderá obter clareza ao seu respeito, bem como. Apertei alguma coisa assim aqui. Aqui. Ante a diferença essencial entre esses três mundos, parece evidente que só se poderá obter clareza a seu respeito, bem como a respeito da participação do homem neles, mediante três diferentes tipos de observação. E aí ele vai falar. Então, o que, que ele diz aqui, né? A gente só vai poder ter mais clareza em relação a esses três mundos e em relação à participação do ser humano neles, mediante também três tipos de observação. E aí ele vai falar aqui dos três tipos de observação do mundo, cada uma referente a esses três, essa trimembração que ele disse agora. E aí a gente veio, aí ele vai falar aqui a natureza corpórea do homem,
Depois ele vai falar da natureza anímica do homem, que é a alma, né? Então esse primeiro capítulo é o corpo. O segundo capítulo é a alma, ou a natureza anímica, né? O que ele chama de anímico também é em relação à alma. E no terceiro ele fala da natureza espiritual do homem. E a gente veio até aqui. Aí a gente leu aqui esse. Aí depois ele faz. Depois ele falar especialmente sobre cada uma delas, ele vem e fala de novo no quarto capítulo sobre as três: corpo, alma e espírito. E aí a gente começou a ler esse corpo, alma e espírito. Foi aqui que a gente parou. Agora são 10 horas. Eu acho bastante coisa a gente arriscar mergulhar no corpo, na alma e no espírito agora, sabe? Nesses 3 capítulos. Porque já Mas eu começou a acho. dar um nozinho aí, né? Como é que você acha, Natália? Não, sim, mas agora parece que você dando uma prévia. Você acha que eu vou conseguir ler sozinha e entender? Não tudo, mas um pouquinho. Eu acho que vai ficar melhor para você ler agora. Porque essa é a É base. que. Assim, de tudo que a gente É, leu, várias vezes a gente ficou. Eu vou falar um pouquinho do que a gente ficou conversando, né? Até vou usar um termo assim, fritando a cabeça aqui, né? Nesses capítulos. É, a gente fez um exercício de olhar para uma planta, para uma flor, e perceber primeiro só as características dela. Então, olhar e descrever assim, né? Ah, a flor é amarela, arredondada, enfim, bem sem julgamento nenhum, sem a alma, só usar a parte da percepção, né? Como é esse exercício? Aí depois fazer o exercício de observar essa mesma flor, mas agora caracterizando ela a partir do que ela instiga dentro de mim, das impressões que ela reflete dentro de mim. Então, se ela me traz alegria, se ela me traz, às vezes, até algum sentimento, sei lá, não sei. Enfim, o que essa flor traz para mim? Às vezes até uma angústia, né? Uma lembrança, uma saudade, não sei. E aí, no terceiro, observar as características dessa planta em relação ao ambiente dela, dessa flor em relação ao ambiente dela, que não pertence a você, mas que é da flor em si. E que talvez se viesse uma pessoa de qualquer outro lugar do mundo, qualquer outra cultura do mundo, iria observar a mesma coisa que você observa agora nessa flor. Porque não é sobre você, nem sobre o que você percebe, é sobre o que é da flor em si. Então a gente fez um exercício desse, que foi bem legal e até que rolou bem, né? E aí a gente começou a entender, então tá, então isso é o corpo, isso é a alma, né? O seu corpo físico, é o que a gente percebe com o nosso próprio corpo físico. Então tudo que a gente percebe com o nosso próprio corpo físico é físico também. Isso foi uma coisa, né? Tudo que a gente percebe e que vem para dentro da gente e que não é perceptível com os sentidos físicos,
Uma tristeza, você não percebe se eu sentir uma tristeza agora. Isso está dentro de mim, não é possível de perceber com os sentidos físicos a tristeza. Então isso é anímico, isso é da alma. E o que é além de mim, está fora de mim, é o que não depende de mim para ser vivo, para estar ali, é o espiritual. Então a gente ficou refletindo sobre isso, porque ele fala sobre isso de várias formas, né? Ele fala sobre isso de várias formas. E nesse exemplo que você trouxe da observação da plantinha, o que seria o espiritual, por exemplo, quando vocês observaram? A gente trouxe algumas questões do tipo, ela cresce em relação ao sol, quando o sol aponta nela. Eu percebo que ela está voltada para onde o sol nasce de manhã. Então, isso é uma característica da planta. Eu percebo que talvez ela atrai alguns tipos de inseto. Talvez isso seja uma coisa que seja da planta. Faz sentido? Eu percebo que quando tem água perto dela, ela cresce. Quando não tem água, ela não cresce tanto. Isso são coisas, são características da planta. Mas que depende da minha natureza corpórea para poder enxergar, né? É, mas vai além disso. Você enxerga com a sua natureza corpórea. Sim. Mas a percepção vai além A disso. partir também do que eu. Vai das características Mas, dela. é, mas aí depende do meu conhecimento para eu entender isso, né? Se eu não sei que ela cresce em direção ao sol, eu não vou saber isso. Olha, é sutil, né? Mas uma coisa é o que você percebe olhando com a sua visão, né? Que você tem que olhar todo dia. Mas a observação de todos os dias você vai perceber, né? Aí no caso é porque eu já sei, né? Por isso que eu falei do sol, né? Mas se eu não soubesse realmente, eu teria que observar todos os dias para chegar a essa conclusão, né? Talvez mudar ela de lugar, enfim, teria que fazer algumas outras coisas para chegar nessa conclusão. Mas a essência é a característica da planta, que é dela e que não é de mim. Que qualquer ser humano poderia ir lá e ver e perceber isso. É sutil em relação à primeira diferença, mas tem a primeira experiência, né? Mas tem uma diferença. Porque não é só o que chega só até mim, é o que é da planta, independente do que se chega a mim ou não. Tudo bem que chega até mim o que eu a, a, a minha visão da planta, né? Mas tem uma Uhum. coisa que é da planta, que não é só do que eu tô vendo, independe se eu tô vendo ou não. Ó, para eu ver a planta depende da minha visão, mas o Sim, crescimento da planta não depende da minha visão e nem tampouco do meu sentimento. isso é as crianças, né?
É por aí. Foi falado isso, inclusive, alguma coisa sobre isso, quando a gente estava discutindo isso também. Então são essas coisas que é legal, sabe? Que a gente vai ficando curioso e conforme a gente vai lendo, ele vai trazendo mais exemplos e vai trazendo mais percepções, né? Mais observações da natureza em relação a essa trimembração. Eu, eu, Muito bom. eu acho que a gente, fazendo esse resumo agora, daria, por exemplo, para você ler esse capítulo, sabe? Arriscar ler Uhum. esse capítulo sozinha, da natureza do Vamos homem. ver. É página, só para marcar aqui, do Esse 11, daqui acho que é 11. é a página 11. 11, tá. Página 11 a 14. Aí na quinta que vem, 9 horas, né? 9 horas. E aí eu acho que vai ser mais fácil. E aí dá para você Sim, arriscar não. a natureza corpórea do homem também. Ele vai falar, Sim. ele vai aprofundar um pouco nesses três âmbitos que a gente falou agora. Uhum. É isso. O Muito que que bom. você... Obrigada, viu? Obrigado. Eu agradeço também. E tem coisa aqui que talvez a gente também. Vamos ver. Acho que vale a pena arriscar. O que você sente aí, Natália, de arriscar a natureza corpórea do homem e depois esses Sim, outros dois eu marquei capítulos? aqui, na página. Depois ele vai da página 11, Ah, tá, 12, tá. Tô pedindo 13 e ajuda pro 14. GPT, lendo comigo. E aí ele vai falar um É, da pouquinho 11 a também da. 14, isso. Foi o que eu É, marquei. eu vou deixar você ler sozinho essa parte aqui, vai. Ele vai falar, tem mais umas novidades boas aqui que ele vai falar da natureza corpórea do homem. Ele vai falar de como a gente se assemelha, nosso corpo se assemelha às substâncias da natureza, aos minerais. O nosso corpo físico. A forma como a gente cresce, a gente se assemelha às plantas. A forma como a gente cresce e se reproduz. Então é um nível a mais. E a forma como a gente tem impressão e sentimento em relação às coisas, a gente se assemelha aos animais. Então são três mundos aí também que nós temos. Impressão e o que você falou? E o sentimento se assemelha aos animais? Aos animais, é. As impressões interiores, né? As vivências interiores. Então a gente percebe as coisas ao redor e traz para dentro da gente. Isso os animais também fazem. Mas aí depois ele vai falar de uma coisa que seria o mundo só do ser humano. Ele vai falar no final desse capítulo aqui. Aí você lê. Tá Vou bom? ler, vou ler. Obrigada, viu? Obrigado, Natália. Eu Boa posso ler noite. um poema aqui Sim, antes, rapidinho, que é o pode. Você poema. gosta esse leitura de poema para encerrar e deixar mais uma sementinha sempre assim nos estudos Waldorf? É sempre assim. Ah, legal. Pode ler. Eu vou achar ele aqui. Aqui. Se tu procuras as relações do mundo, investiga teu próprio coração. Se quiseres conhecer
tua própria alma procura no mundo em todas as direções. Rudolf Steiner. Até o fim do livro eu vou entender melhor essa citação. Se tudo der certo. Muito bom. Obrigado, Natália. Obrigada, boa noite, viu? Boa Tchau, tchau, noite, Felipe. bom descanso. Tchau.